Imagine uma planície desolada, onde o vento uiva não apenas sobre a terra, mas através das eras. No centro deste vasto vazio, uma máquina colossal desperta. Não é um foguete apontado para as estrelas, nem um telescópio buscando a luz antiga de galáxias mortas. É uma agulha de tungstênio e diamante, revestida por ligas cerâmicas capazes de suportar o hálito de um vulcão. O nome desta sonda é Batuta. Sua missão não é ascender, mas cair. Cair com propósito. Cair através da pele de granito do nosso mundo para responder a uma pergunta que assombra a humanidade desde que o primeiro homem encontrou uma caverna e temeu o que poderia haver em sua escuridão profunda. O motor da Batuta ruge, um som grave que reverbera nas costelas dos cientistas que observam de uma sala de controle segura. A broca gira, a terra grita quando o metal encontra a rocha. Poeira e detritos são expelidos como sangue seco de uma ferida antiga. Em questão de horas, a máquina desaparece. A luz do sol, que banhou a superfície por 4 bilhões de anos, é deixada para trás. A sonda mergulha no reino do silêncio eterno, onde o tempo não é medido pelo nascer e pôr do astro-rei, mas pelo lento e inexorável fluxo de pedra derretida. Nós, humanos, somos criaturas da superfície. Vivemos na casca fina e frágil de uma maçã cósmica, olhando para cima com admiração e para baixo com ignorância. Enviamos nossos emissários robóticos para além dos anéis de Saturno. Nossas vozes, codificadas em ondas de rádio, viajaram para o espaço interestelar, tocando a pele da heliosfera. No entanto, a maior profundidade que já alcançamos fisicamente em nosso próprio planeta é o poço superprofundo de Kola, na Rússia. 12 quilômetros. Uma picada de mosquito na pele de um gigante. Se a Terra fosse um edifício de 80 andares, mal teríamos arranhado o tapete do saguão. Enquanto a Batuta desce, atravessando sedimentos depositados por oceanos esquecidos e florestas petrificadas que viram o nascer dos dinossauros, ela carrega consigo não apenas sensores sísmicos e espectrômetros de massa, mas também o peso de nossas lendas. Pois o subsolo sempre foi o lugar onde guardamos nossos medos e nossas esperanças mais secretas. Durante milênios, recusamo-nos a acreditar que abaixo de nós havia apenas rocha morta e fogo. A mente humana abomina o vazio e o sólido monótono. Precisávamos de espaço. Precisávamos de reinos. Os antigos gregos imaginavam o Hades não como um inferno de chamas, mas como um lugar físico, geográfico, com rios como o Estige e o Aqueronte fluindo em cavernas colossais. Dante Alighieri, em sua arquitetura moral, desenhou um funil invertido que ia até o centro gelado, onde Lúcifer mastigava traidores. Mas foi no século XIX e no início do século XX que a ciência e o misticismo dançaram uma valsa estranha e perigosa. A lenda de Agartha sussurra sobre um reino de sabedoria e luz dourada, escondido não no céu, mas no ventre do mundo. Disse que entradas secretas nos polos ou nas montanhas do Himalaia levam a vastas galerias onde uma civilização avançada aguarda, preservando o conhecimento que nós, na superfície, esquecemos ou corrompemos. Shambhala, muitas vezes confundida ou entrelaçada com Agartha, evoca uma pureza espiritual protegida por quilômetros de crosta terrestre. Essas não eram apenas histórias para dormir. Eram hipóteses levadas a sério por mentes brilhantes e perigosas. Edmond Halley, o homem que decifrou a dança dos cometas, propôs que a Terra era composta por cascas concêntricas, esferas dentro de esferas, cada uma capaz de sustentar vida, banhadas por uma atmosfera luminosa interna. Ele olhava para as auroras boreais e via o gás escapando desse mundo interior.
Séculos depois, essa ideia permearia a ficção de Júlio Verne, cuja jornada ao centro da Terra não era apenas uma aventura, mas um manifesto do desejo humano de conquistar o inexplorado. Até mesmo regimes totalitários do século XX enviaram expedições ao Tibete e à Antártica, buscando o eixo do mundo, a entrada para o poder oculto dos Vril, a energia que supostamente animava essa raça subterrânea. Mas a batuta não é movida por lendas. Ela é movida pela gravidade e pela física nuclear. À medida que ela ultrapassa a marca dos 10 quilômetros, a realidade começa a esmagar a fantasia. A pressão aumenta exponencialmente. Imagine um oceano de rocha acima da sua cabeça. A cada metro que a sonda desce, a rocha ao redor se torna menos como pedra fria e mais como um torno que aperta de todos os lados. A temperatura sobe. O gradiente geotérmico é um aviso brutal de que não somos bem-vindos aqui. A 30 quilômetros de profundidade, a sonda se aproxima de uma fronteira invisível, mas palpável. A descontinuidade de Mohorovičić, ou simplesmente Morro. É aqui que a crosta, o palco de toda a história humana, termina. Abaixo dela, jaz o manto. Se a crosta é a pele, o manto é a carne do mundo. Uma massa colossal de silicatos ricos em ferro e magnésio, sólida em escalas de tempo humanas, mas fluida na escala de tempo dos deuses geológicos. A ideia de uma terra oca, de cavernas vastas onde dirigíveis poderiam voar e sóis artificiais poderiam brilhar, enfrenta aqui seu maior adversário, a implacável lei da gravitação universal. Isaac Newton nos ensinou que a massa atrai a massa. Se a Terra fosse oca, a crosta colapsaria sobre si mesma sob o próprio peso, a menos que fosse feita de um material desconhecido, infinitamente mais forte que o diamante e a liga de nêutrons. Além disso, a gravidade dentro de uma esfera oca se cancela. Se houvesse pessoas lá dentro, andando na superfície interna da crosta, elas não seriam puxadas para o chão. Elas flutuariam em um abismo sem peso, à deriva em uma escuridão eterna. No entanto, a batuta continua sua descida, e seus sensores começam a detectar anomalias. O mundo lá embaixo não é oco, mas também não é silencioso. É um lugar de violência e transformação. A sonda detecta ondas sísmicas, o eco de terremotos distantes atravessando o planeta. Essas ondas são como raios X para o corpo da Terra. As ondas P, ondas de pressão que empurram e puxam a rocha como uma mola, viajam rápido. As ondas S, que sacodem a rocha de lado a lado como uma corda de violão, viajam mais devagar e, crucialmente, não conseguem atravessar líquidos. É através dessa canção sísmica que desenhamos o mapa do inferno. Sabemos que algo líquido aguarda nas profundezas, porque as ondas S desaparecem, silenciadas por um oceano de ferro fundido a milhares de quilômetros abaixo. Mas antes de chegarmos lá, a batuta deve atravessar o manto superior. Aqui, a rocha brilha com um calor rubro, não de fogo, mas de fricção e decaimento radioativo. Urânio, tório, potássio. Isótopos instáveis forjados na morte de estrelas, muito antes do nosso Sol nascer, estão agora presos na matriz cristalina da Terra, liberando calor enquanto morrem lentamente. É essa fornalha nuclear que move os continentes, que ergue montanhas e abre oceanos. Somos, em essência, passageiros em uma jangada de pedra flutuando sobre um reator nuclear em câmera lenta. A sonda detecta algo mais. Água. Não rios subterrâneos como Verne imaginou, onde ictiossauros nadam, mas água presa dentro da estrutura molecular de minerais, como a ringwoodita. Nas profundezas esmagadoras da zona de transição do manto, entre 400 e 600 quilômetros abaixo, pode haver mais água presa na rocha
do que em todos os oceanos da superfície combinados. É um oceano fantasma, invisível, trancado em uma prisão de cristal sob pressões que transformariam carbono em diamante em um piscar de olhos. Poderia a vida existir aqui? Não a vida como a conhecemos, com olhos para ver e pulmões para respirar, mas algo mais primordial. A biosfera profunda. Sabemos que micróbios vivem a quilômetros de profundidade, comendo hidrogênio e sulfato, vivendo em um ritmo metabólico tão lento que uma única divisão celular pode levar séculos. Eles são os verdadeiros habitantes da Terra, biomassa que supera a de todos os animais da superfície. Mas poderia haver algo mais complexo? Uma inteligência baseada não em neurônios e eletricidade, mas em redes de fungos e minerais. Uma consciência geológica vasta e lenta. Enquanto a batuta perfura a astenosfera, a camada viscosa sobre a qual as placas tectônicas deslizam, ela entra em um reino onde a distinção entre sólido e líquido se torna uma questão de perspectiva temporal. Para a sonda, é uma parede impenetrável que cede apenas milímetro a milímetro sob o calor de seu reator de fusão frontal. Para o planeta, é uma correnteza. A rocha aqui flui como mel espesso, circulando em células de convecção gigantescas que transportam calor do núcleo para a superfície, o motor térmico que mantém nosso planeta vivo. Se esse motor parasse, o campo magnético morreria. O vento solar varreria nossa atmosfera. A superfície se tornaria tão morta e estéril quanto Marte. É o caos fervente lá embaixo que garante a serenidade azul lá em cima. Mas a lenda de uma civilização intraterrena persiste porque toca em uma verdade psicológica profunda. O subsolo é o nosso inconsciente coletivo. É onde enterramos nossos mortos e onde escondemos nossos tesouros. É a fonte da fertilidade e o destino final da decadência. Projetar uma cidade de luz, uma Shambhala, no centro dessa escuridão é um ato de rebelião contra a mortalidade. Queremos acreditar que há um refúgio, um santuário intocado pelas guerras e pela loucura da superfície. A batuta agora se aproxima de uma profundidade que nenhum sonho humano jamais alcançou verdadeiramente. A pressão é equivalente a ter centenas de elefantes equilibrados na ponta do seu dedo. A estrutura da sonda geme. Seus campos de força lutam contra a compressão esmagadora. Ela está entrando no manto inferior, uma região de densidade terrível, onde os minerais são forçados a assumir estruturas atômicas compactas, transformando-se em perovskita, o mineral mais comum da Terra e, no entanto, um que nunca vimos em estado natural na superfície, pois ele se desintegraria se fosse trazido à nossa baixa pressão. Aqui, neste deserto de rocha superaquecida e ultradensa, a ideia de túneis e cidades parece risível. Não há espaço vazio, não há ar. Há apenas matéria pressionada contra matéria com uma violência que desafia a imaginação. E, no entanto, anomalias persistem nos dados sísmicos. Grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento. 2 bolhas gigantescas de material denso e quente, uma sob a África e outra sob o Pacífico, sentadas na fronteira entre o manto e o núcleo, como continentes submersos em um mar de magma. Elas são maiores que o Monte Everest, maiores que continentes inteiros. Alguns cientistas as chamam de tufos. Outros especulam que são os restos de um planeta antigo, Theia, que colidiu com a Terra bilhões de anos atrás para formar a Lua, e cujos fragmentos ainda jazem, indigestos, nas entranhas do nosso mundo. Poderiam essas estruturas ser as cidades das lendas, não construídas por mãos, mas por cataclismos cósmicos? Monumentos funerários de um mundo morto
enterrado dentro do nosso. A sonda Batuta continua sua jornada solitária, uma centelha de inteligência humana descendo ao abismo. Ela busca vida, busca estrutura, busca a verdade por trás do mito. Mas o que ela encontra é um mistério ainda maior do que as lendas de Agartha. Ela encontra um planeta que não é uma rocha inerte, mas uma entidade dinâmica, violenta e complexa, cujos batimentos cardíacos são medidos em eras e cujo sangue é ferro líquido. A civilização que buscamos pode não estar lá embaixo, mas a máquina que permite a nossa existência, o dínamo que gera o escudo invisível que nos protege das estrelas, está prestes a se revelar diante dos sensores da Batuta. Estamos prestes a cruzar a fronteira final. Não o espaço, mas o limite entre a rocha e o metal, entre o manto e o núcleo externo. É ali, na fronteira de Gutenberg, que a verdadeira natureza do centro da Terra começa a se manifestar, onde as lendas de sóis interiores encontram a realidade de um inferno de ferro giratório. A sonda prepara seus escudos para a transição de fase. O que jaz além dessa barreira líquida? Será que a física como a conhecemos se mantém nas pressões do núcleo, ou entraremos em um reino de matéria estranha, onde as regras da superfície não se aplicam mais? A viagem apenas começou. E enquanto a Batuta mergulha na escuridão incandescente, somos forçados a perguntar: se não há deuses ou monstros lá embaixo, o que então está gerando o som, o zumbido profundo e constante que alguns dizem ouvir nos momentos mais silenciosos da noite, vindo não de fora, mas de dentro? Londres, 1692. Uma névoa espessa, amarela e sufocante rasteja pelas ruas de paralelepípedos, abafando o som das carruagens e o badalar distante dos sinos de Westminster. Dentro das paredes austeras da Royal Society, a iluminação vacilante das velas projeta sombras longas sobre os rostos dos homens mais brilhantes daquela era. Isaac Newton já havia entregue ao mundo a arquitetura da gravidade, amarrando os céus com equações invisíveis. Mas naquela noite, a atenção não estava voltada para as estrelas, mas para o chão sob seus pés. Um homem se levanta para falar. Ele não é apenas um astrônomo, mas um aventureiro dos números, um cartógrafo dos céus e dos mares. Seu nome é Edmund Halley. O mundo viria a lembrar-se dele por um cometa que risca os céus uma vez a cada vida humana. Mas sua verdadeira obsessão, sua paixão mais profunda e perturbadora, jazia enterrada. Halley segurava em suas mãos um mistério que assombrava o Império Britânico. Os navios de Sua Majestade, as artérias de madeira que bombeavam a vida do comércio e da guerra através dos oceanos, estavam navegando às cegas. As bússolas, aqueles instrumentos sagrados de navegação, estavam mentindo. A agulha magnética não apontava para o norte verdadeiro. Pior ainda, o erro não era constante. Ano após ano, a agulha derivava lentamente para o oeste, como se o próprio norte estivesse caminhando, fugindo dos navegadores. Para a mente de um gênio do século XVII, isso apresentava um paradoxo impossível. Se a Terra fosse uma rocha sólida, um monólito imutável, girando no vácuo, seus polos magnéticos deveriam estar fixos, congelados na pedra eterna. Como poderia o campo magnético mover-se independentemente da crosta terrestre? Como poderia a alma do planeta girar em um ritmo diferente do seu corpo? Halley olhou para seus pares e propôs o impensável. A única solução matemática, a única arquitetura que permitia tal dança independente, era o vazio. A Terra, argumentou ele com a frieza de um geômetra, não era uma rocha sólida. Era um mecanismo de relojoaria cósmica. Sob a crosta que habitamos, havia um abismo, um espaço oco, e dentro desse espaço,
girava outra esfera, um outro mundo completamente separado, com seus próprios polos magnéticos e sua própria rotação. O desvio das bússolas não era um erro dos instrumentos, mas a prova física de que um segundo planeta girava silenciosamente dentro do nosso. Esta foi a gênese dos arquitetos do vazio. Não devemos julgar Halley com a arrogância do presente. Naquele momento, ele estava aplicando a lógica newtoniana mais rigorosa disponível. A gravidade, raciocinou ele, era uma força que atraía a matéria. Na formação do sistema solar, por que a matéria se aglomeraria apenas no centro? Não seria mais elegante, mais divino, que a matéria se organizasse em cascas, maximizando a superfície habitável para a glória de Deus? Halley calculou as densidades. Isaac Newton havia errado em seus cálculos sobre a massa da Terra, sugerindo que ela era menos densa do que realmente é. Halley tomou esse erro como evidência. Se a Terra fosse sólida, seria pesada demais. O vazio era necessário para equilibrar a balança cósmica. Ele desenhou um diagrama que se tornaria lendário. A crosta externa, com 800 quilômetros de espessura. Abaixo dela, um espaço de ar. Então, uma segunda esfera, do tamanho de Vênus. Mais um espaço. Uma terceira esfera, do tamanho de Marte. E, finalmente, no centro absoluto, um núcleo sólido, uma pérola de mercúrio incandescente. Era uma matriosca planetária, uma série de mundos aninhados, cada um isolado do outro pela vastidão de atmosferas subterrâneas. E aqui, a visão de Halley transcendeu a física e tocou o sublime. Ele perguntou: por que Deus criaria tanto espaço apenas para deixá-lo escuro e estéril? A natureza não faz nada em vão. Halley teorizou que essas esferas interiores eram habitadas. Mas como poderiam sustentar a vida sem a luz do sol? A resposta estava brilhando nos céus polares. A aurora boreal, aquelas cortinas de luz fantasmagórica que dançam sobre o Ártico, não eram fenômenos atmosféricos externos para Halley. Eram o vazamento. Eram a luz da atmosfera interior, escapando através da crosta mais fina nos polos. O brilho de um mundo perpétuo subterrâneo, sangrando para o nosso céu noturno. Ele imaginou um reino onde não havia noite, onde a atmosfera era luminescente, banhando continentes desconhecidos em um crepúsculo eterno e suave. O núcleo central, aquele pequeno sol interior, fornecia calor, mantendo as esferas habitáveis, protegidas do frio do espaço exterior. Essa ideia não morreu nos salões da Royal Society. Ela escapou. Ela se infiltrou na imaginação coletiva da humanidade como uma infecção romântica. Durante o século XVIII e XIX, enquanto a Revolução Industrial cobria a superfície com fuligem e aço, a ideia de um mundo interior puro e intocado tornou-se um refúgio para a mente. O matemático suíço Leonhard Euler, um dos maiores intelectuais da história, supostamente flertou com uma versão simplificada dessa teoria, descartando as múltiplas esferas por um único sol central que nutria uma civilização avançada. Embora a autoria de Euler nessa teoria específica seja debatida por historiadores, o fato de seu nome ter sido vinculado a ela demonstra o poder sedutor do conceito. Não era loucura, era uma possibilidade geométrica. Mas foi na mente dos sonhadores e exploradores que a semente de Halley floresceu em obsessão. No início do século XIX, um ex-capitão do exército americano chamado John Cleves Simms Jr. declarou guerra ao ceticismo. Ele não via a Terra Oca como uma teoria, mas como um destino. Simms viajou pelos Estados Unidos dando palestras fervorosas, proclamando que o mundo era oco e habitável. Ele calculou que as aberturas, os grandes portais para o interior, estavam localizados nos polos norte e sul.
buracos gigantescos, com milhares de quilômetros de diâmetro, curvando-se suavemente para o abismo. Sims enviou cartas ao Congresso dos Estados Unidos, a universidades, a chefes de Estado europeus, implorando por financiamento para uma expedição. Ele queria plantar a bandeira americana na superfície interna da Terra. Sua convicção era tão absoluta que inspirou a grande expedição de exploração dos Estados Unidos de 1838, uma viagem real que mapeou a Antártica, embora nunca tenha encontrado a entrada para o mundo de Halley. A ciência, implacável e fria, começou a fechar as portas desse reino fantástico. À medida que entendíamos a propagação das ondas sísmicas e a densidade esmagadora das rochas profundas, o espaço para o vazio diminuía, mas a arte manteve a porta aberta. Júlio Verne, lendo as teorias científicas de sua época, não viu erros de cálculo. Ele viu uma odisseia. Em sua viagem ao centro da Terra, ele não usa magia. Ele usa a geologia. Ele guia seus personagens através de tubos de lava e cavernas colossais, preservando a visão de Halley de um mundo com seus próprios oceanos, suas próprias nuvens e sua própria vida pré-histórica preservada no tempo. Edgar Allan Poe, em sua obra-prima perturbadora, A Narrativa de Arthur Gordon Pym, termina sua jornada à beira de um catarata polar, sugerindo uma descida para o interior branco e desconhecido. Esses escritores capturaram algo que os geofísicos modernos muitas vezes esquecem. A teoria da Terra Oca de Halley não era apenas sobre física errada. Era sobre a esperança humana. Era a rejeição da ideia de que estamos confinados a uma casca fina e precária, expostos ao vácuo hostil do universo. Era o sonho de que, se cavássemos fundo o suficiente, não encontraríamos o inferno bíblico ou a rocha morta, mas um santuário. Hoje, sabemos que a bússola de Halley derivava não por causa de esferas concêntricas ocas, mas devido às tempestades turbulentas de ferro líquido no que agora chamamos de núcleo externo, gerando o campo geomagnético através de um dínamo complexo e violento. Halley estava certo sobre o movimento, mas errado sobre a arquitetura. Ele olhou para os dados e viu um relógio suíço, onde havia, na verdade, um oceano de metal fundido. No entanto, a visão dos arquitetos do vazio nos deixou uma pergunta que transcende a geologia. Se a vida busca preencher todos os nichos, desde as fossas oceânicas esmagadoras até as nuvens ácidas, por que o interior profundo seria a única exceção? Enquanto os cientistas do século XIX descartavam as esferas de gás e luz de Halley, eles começavam a descobrir algo igualmente estranho. A vida não precisava da luz do sol. Nas profundezas das minas de carvão e nas amostras de rochas trazidas de quilômetros abaixo da superfície, começaram a aparecer sinais. Não de dinossauros ou civilizações perdidas, mas de algo muito mais resistente, muito mais antigo e talvez muito mais vasto. A biosfera profunda. Halley olhou para baixo e imaginou cidades e sóis. Nós olhamos para baixo e vemos rocha e pressão, mas entre a fantasia romântica e a realidade geológica existe uma zona de penumbra. Uma fronteira onde a biologia e a geologia se fundem, onde a rocha respira e onde a vida, em sua forma mais fundamental, pode ter começado sua longa marcha em direção à superfície. Afinal, se o universo é hostil e frio, o lugar mais seguro para a vida florescer não seria sob o céu aberto, mas no abraço quente e protegido da pedra. Talvez Halley estivesse certo sobre a existência de um mundo interior, apenas errou na escala de seus habitantes. E se a verdadeira civilização do centro da Terra não for feita de homens e cidades, mas de uma inteligência silenciosa e microscópica que governa o planeta de baixo para cima,
Era uma manhã de névoa fria e enganosamente pacífica, pouco antes das 5:12 da madrugada, em 18 de abril de 1906. A cidade de São Francisco dormia, embalada pelo ritmo das marés do Pacífico, ignorando que abaixo de suas fundações a crosta terrestre gemia sob uma tensão acumulada por séculos. Cavalos relincharam nervosos nos estábulos, e os cães uivaram para o vazio instantes antes de o mundo se partir. Quando a falha de San Andreas finalmente cedeu, ela não apenas derrubou edifícios ou acendeu o inferno de chamas que consumiria a metrópole nos dias seguintes. Aquele evento violento fez algo mais, algo invisível aos olhos aterrorizados dos sobreviventes que corriam pelas ruas pavimentadas de escombros. A terra gritou. Aquele grito não foi apenas sonoro, dissipando-se no ar. Foi um urro sísmico, uma onda de energia cinética que mergulhou para baixo, penetrando o solo, atravessando o granito e basalto, mergulhando nas profundezas escuras que nenhum ser humano jamais visitou. Enquanto a cidade queimava, a terra se transformava em um sino colossal, golpeado por um martelo titânico. E pela primeira vez na história da ciência organizada, havia ouvidos atentos, escutando do outro lado do mundo. Em estações de pesquisa na Alemanha, no Japão e na Rússia, agulhas delicadas de sismógrafos começaram a dançar freneticamente sobre o papel defumado, desenhando a assinatura do desastre americano. Mas para os físicos e geólogos da época, aqueles rabiscos trêmulos não eram apenas o registro de uma tragédia humana. Eram telegramas enviados do abismo. Eram luzes acendendo-se em um quarto escuro que permanecera trancado desde a formação do sistema solar. O grande terremoto de São Francisco marcou o momento em que a destruição se transmutou em dados e a sismologia deixou de ser uma catalogação de desastres para se tornar a radiografia do planeta. Até aquele momento, a visão que tínhamos do interior da Terra era uma mistura de conjecturas medievais e física newtoniana básica. Sabíamos que era densa e sabíamos que era quente, mas foi a análise daquelas ondas de choque viajantes que nos permitiu ver o invisível. Imaginem o planeta não como uma rocha sólida e inerte, mas como um corpo de paciente deitado em uma mesa de exame, aguardando um diagnóstico. As ondas sísmicas atuam como os raios-x. Dependendo de como essas ondas viajam, se elas aceleram, desaceleram ou desaparecem completamente, elas nos contam a história do que encontraram no caminho. A rocha fria permite uma passagem rápida. A rocha quente e pastosa torna a viagem lenta. O líquido, contudo, é uma barreira intransponível para certos tipos de vibração. Os cientistas identificaram 2 mensageiros principais correndo pelas entranhas do mundo. O primeiro mensageiro, a onda P, ou onda primária, é um empurrão, uma compressão rápida como o som viajando pelo ar, ou o impacto que percorre uma fila de dominós quando o primeiro é derrubado. Ela é rápida, impaciente e capaz de atravessar qualquer coisa, seja rocha sólida, magma pastoso ou ferro líquido. O segundo mensageiro, a onda S, ou onda secundária, é mais lenta e sinuosa. Ela se move como o estalar de um chicote ou as ondulações na superfície do mar. E este mensageiro possui uma fraqueza fatal. Ele não pode viajar através de líquidos. Quando uma onda S encontra um oceano de metal derretido, ela morre, absorvida pelo fluido, incapaz de transmitir sua força de cisalhamento. Durante as primeiras décadas do século XX, enquanto a humanidade se ocupava com guerras na superfície, uma elite silenciosa de cientistas mapeava as rotas desses mensageiros. Eles notaram algo perturbador. Quando um terremoto ocorria, as estações de escuta do lado oposto do planeta
recebiam as ondas P, mas as ondas S nunca chegavam. Havia uma vasta sombra sísmica, uma zona de silêncio onde o segundo mensageiro desaparecia. Isso confirmou a existência de um vasto oceano de ferro derretido, o núcleo externo, agindo como um escudo que bloqueava as vibrações de cisalhamento. Mas a história não estava completa. Havia fantasmas nos dados. Havia uma anomalia sutil, quase imperceptível, que a maioria descartava como erro de equipamento ou ruído de fundo. Mas a ciência avança muitas vezes, não pelo grito de "Eureka", mas pelo sussurro de "Isso é estranho". Entra em cena a figura solitária e formidável de Inge Lehmann. Enquanto a Europa caminhava sonambúlica para a Segunda Guerra Mundial, em um escritório tranquilo em Copenhague, Lehmann travava uma batalha diferente. Ela não era uma exploradora de botas sujas de lama ou uma geóloga de campo empunhando picaretas. Ela era uma sismóloga teórica, uma mestre da abstração. Seu laboratório era sua mente e seu material de trabalho eram milhares de cartões de papelão, cada um contendo dados de tempos de chegada de ondas sísmicas de terremotos ao redor do globo. Dizem que ela guardava esses cartões em caixas de aveia vazias, organizando o caos do planeta em fileiras ordenadas sobre a mesa de seu jardim. Lehmann estava obcecada por uma impossibilidade. De acordo com o modelo aceito na época, o centro da Terra era uma esfera puramente líquida. Se isso fosse verdade, as ondas P, que atravessavam o núcleo, deveriam ser refratadas, dobradas como a luz ao passar do ar para a água, criando uma zona de sombra perfeita e absoluta do outro lado do planeta. Nenhum sinal deveria ser detectado em certas latitudes opostas ao epicentro. Era uma previsão geométrica simples. No entanto, Inge Lehmann via algo que a geometria simples não podia explicar. Em seus cartões, ela encontrava registros de ondas P fracas, mas inegáveis, chegando exatamente onde não deveriam existir. Eram ecos proibidos. Eram sussurros ouvidos em uma sala à prova de som. Como uma detetive reconstruindo a cena de um crime sem nunca ter estado lá, Lehmann começou a traçar as trajetórias dessas ondas rebeldes. Ela calculou ângulos de incidência e velocidades de propagação. Ela visualizou a Terra em sua mente, girando-a, cortando-a, testando modelos. Se o núcleo fosse totalmente líquido, aqueles dados eram impossíveis. Portanto, o modelo estava errado. Em 1936, ela publicou um artigo com o título mais despretensioso e, no entanto, mais monumental da história da geofísica. O título era apenas uma palavra: P. Nesse documento, ela propôs uma ideia que reescreveu nossa compreensão da realidade planetária. Ela sugeriu que as ondas não estavam erradas. O nosso mapa é que estava incompleto. A única maneira de aquelas ondas chegarem onde chegavam era se, no centro daquele inferno líquido e rodopiante, existisse algo mais. Algo que agia como um espelho ou uma lente gravitacional. Lehmann postulou que as ondas P, ao mergulharem no núcleo líquido, colidiam com um objeto no centro absoluto da Terra. Ao atingirem esse objeto, elas aceleravam violentamente e eram desviadas, refletidas de volta para a superfície em ângulos agudos, emergindo na zona de sombra como mensageiros sobreviventes. Para que as ondas acelerassem daquela maneira, o objeto no centro não poderia ser líquido. Tinha que ser sólido. Tinha que ser imensamente denso. Foi um momento de clareza sublime. Inge Lehmann, sem nunca cavar um buraco, descobriu o núcleo interno da Terra. Ela deduziu a existência de uma esfera sólida de ferro e níquel, uma lua de metal suspensa no centro do nosso mundo, girando dentro de sua própria casca líquida.
Esta descoberta revelou uma paisagem de extremos quase incompreensíveis. Aqui estava uma esfera com cerca de 2/3 do tamanho da Lua, submetida a uma pressão tão esmagadora que os átomos de ferro, desesperados para derreterem sob temperaturas que rivalizam com a superfície do Sol, são forçados pela mão tirânica da gravidade a permanecerem travados em uma estrutura cristalina sólida. É um paradoxo físico. Um lugar quente o suficiente para vaporizar a rocha, mas onde o metal permanece duro, como o diamante, devido ao peso de todo o planeta pressionando sobre ele. A visão de Lehmann transformou a Terra de uma simples bola de rocha, com um centro derretido, em uma máquina complexa e em camadas. O núcleo interno não é apenas uma relíquia estática. É o motor dinâmico que, ao cristalizar lentamente o ferro do líquido circundante, libera o calor e a energia que agitam o núcleo externo, gerando o campo magnético que protege nossa atmosfera dos ventos solares letais. Sem essa semente sólida no coração do mundo, a vida na superfície estaria exposta à radiação cósmica esterilizante. A genialidade de Lehmann residiu na sua capacidade de confiar nos dados acima da intuição. A intuição nos diz que quanto mais fundo vamos, mais quente e mais derretido tudo se torna. Mas os dados diziam que, no extremo, a ordem retorna. O caos líquido dá lugar à perfeição cristalina. Durante décadas, a descoberta de Lehmann permaneceu uma dedução brilhante, confirmada repetidamente por sismólogos que refinaram seus cálculos, usando explosões nucleares subterrâneas durante a Guerra Fria como fontes sísmicas artificiais para sondar ainda mais fundo. Cada teste, cada tremor, confirmava a presença daquele monumento oculto. Mas a ciência nunca dorme em satisfação. O núcleo interno, essa joia sólida descoberta pela mente de uma mulher na Dinamarca, começou a revelar seus próprios mistérios à medida que nossos instrumentos se tornavam mais sensíveis. Começamos a perceber que esse mundo interior não é uma esfera perfeita e uniforme. Ele tem textura. Ele tem suas próprias montanhas e vales invertidos, suas próprias tempestades de cristalização. E mais intrigante ainda, surgiram indícios de que ele não marcha em passo com o resto do planeta. Sismólogos modernos, analisando ondas que atravessam o núcleo repetidamente ao longo de décadas, notaram discrepâncias temporais minúsculas. O núcleo interno parece girar a uma velocidade ligeiramente diferente da crosta e do manto. Ele é um planeta dentro de um planeta, possuindo sua própria rotação, livre para se mover no banho de ferro líquido que o cerca. Às vezes, ele corre à frente. Às vezes, ele parece atrasar-se, em uma valsa gravitacional, complexa com a Lua e o manto rochoso acima. A descoberta do núcleo interno sólido foi o triunfo final da sismologia clássica, a prova de que a mente humana pode viajar para lugares onde o corpo humano seria instantaneamente aniquilado. Transformamos o terror de terremotos devastadores, como o de São Francisco, em uma ferramenta de iluminação. Usamos a própria fúria da Terra para desenhar o seu mapa. No entanto, ao olharmos para essa esfera de ferro cristalino, isolada e majestosa no centro de tudo, somos confrontados com novas perguntas. Se o núcleo interno está crescendo à medida que a Terra esfria e o ferro solidifica, isso significa que houve um tempo, bilhões de anos atrás, em que ele não existia? Um tempo em que a Terra não tinha coração sólido e, talvez, nenhum escudo magnético para proteger as primeiras e frágeis moléculas de vida? E se ele está crescendo, qual será o destino final deste motor planetário quando todo o líquido se tornar sólido e a dínamo parar? Inge Lehmann nos deu a estrutura,
a anatomia do profundo. Mas saber que o núcleo existe é apenas o começo. A verdadeira questão, aquela que nos assombra enquanto olhamos para baixo, através de milhares de quilômetros de rocha e fogo, é entender a natureza desse cristal titânico. Será ele um cemitério de elementos pesados afundados desde a formação do sistema solar? Ou será ele um arquivo, guardando em sua estrutura atômica os segredos da gênese planetária? Estamos pisando sobre um mistério que gira sob nossos pés, silencioso e soberano. E se a civilização que buscamos não for feita de cidades e ruas, mas de uma complexidade física e energética que desafia nossa definição de o que significa estar vivo ou ser senciente? O que acontece quando a física se torna tão extrema que a matéria começa a se comportar de maneiras que mal podemos simular em nossos computadores? Na desolação branca da península de Kola, onde o vento ártico corta a pele, como vidro moído, e o sol é uma memória distante durante metade do ano, erguia-se uma torre metálica solitária. Não era um monumento aos deuses, nem uma plataforma de lançamento apontada para o vazio do espaço. Era o ano de 1970, e enquanto os americanos ainda limpavam a poeira lunar de suas botas, a União Soviética voltava seu olhar para uma fronteira diferente, uma que não exigia foguetes, mas sim uma persistência brutal e mecânica. Eles não olhavam para cima, eles olhavam para baixo. Havia uma certa arrogância silenciosa naquele projeto, uma crença de que a vontade humana, armada com aço e matemática, poderia violar a santidade da crosta terrestre e expor seus segredos mais íntimos. A corrida espacial havia sido uma disputa pela altura, mas o poço superprofundo de Kola era uma corrida pela profundidade, uma tentativa de perfurar a pele da maçã, para ver se o interior era feito da mesma substância que os teóricos haviam rabiscado em seus quadros negros. A lenda popular falava de engenheiros ouvindo os lamentos dos condenados através dos microfones geológicos, mas a realidade que aguardava aqueles homens era infinitamente mais estranha e aterrorizante do que qualquer mitologia medieval sobre o inferno. A descida começou com a deceptiva facilidade da rotina industrial. A broca, uma mandíbula rotativa cravejada de diamantes industriais e ligas de tungstênio, começou a devorar o granito báltico, metro a metro. Imaginem uma agulha de aço tentando perfurar um bloco de concreto do tamanho de um continente. À medida que a coluna de perfuração se alongava, ela deixava de ser uma haste rígida. Em escalas de quilômetros, o aço se comporta como um fio de espaguete cru, flexível e sujeito a vibrações harmônicas violentas. A física newtoniana simples, que rege a queda de uma maçã, começa a ser distorcida pelas complexidades da mecânica dos meios contínuos sob tensão extrema. Durante os primeiros 7 quilômetros, a Terra comportou-se como os livros de geologia previam. O granito era duro, frio e previsível. Mas então, a broca cruzou um limiar invisível, não marcado em nenhum mapa, e entrou em um domínio onde as regras da superfície começaram a se desintegrar. Os sismólogos haviam previsto uma mudança de rocha granítica para rocha basáltica, uma fronteira nítida onde a velocidade das ondas sísmicas mudaria. Em vez disso, a perfuratriz encontrou apenas mais granito, mas um granito que havia sido torturado. A rocha estava fraturada, saturada de água que não deveria existir ali. Era como encontrar um oceano preso dentro de um cristal. A pressão imensa havia forçado os átomos de hidrogênio e oxigênio para fora da estrutura mineral das rochas, criando uma água supercrítica, um fluido fantasma que não é nem líquido nem gás,
fervendo nas veias da pedra. Foi então que o calor começou a subir. As projeções térmicas, calculadas com a frieza da lógica soviética, sugeriam que a temperatura aumentaria gradualmente. Mas a Terra não obedece a projeções lineares. Aos 10 quilômetros de profundidade, o termômetro não marcava os esperados 100 graus Celsius, mas disparava para 180. O gradiente geotérmico tornou-se uma parede de fogo. Para a broca e para os homens que a monitoravam na superfície, isso significava que eles não estavam mais perfurando rocha sólida. Eles estavam perfurando uma entidade que resistia. Nesta profundidade, a física da matéria sólida sofre uma metamorfose perturbadora. As rochas, submetidas a pressões de milhares de atmosferas e temperaturas que derreteriam o chumbo, perdem sua integridade estrutural clássica. Elas deixam de ser quebradiças. Elas começam a fluir. O granito, o símbolo universal da dureza e da permanência, começou a comportar-se como um plástico viscoso ou como uma resina densa e quente. Toda vez que a broca era retirada para substituição, um processo que levava horas de agonia mecânica, o buraco não permanecia aberto como um túnel. A rocha, agindo com essa plasticidade recém-descoberta, tentava fechar a ferida. O poço tentava cicatrizar-se. A terra estava, efetivamente, espremendo o intruso para fora. A perfuração tornou-se uma batalha contra a própria reologia do planeta. O equipamento não estava mais cortando pedra. Estava nadando em um melaço geológico abrasivo que consumia o aço como se fosse papel. A ideia de uma terra oca, de cavernas vastas habitadas por civilizações perdidas ou dinossauros esquecidos, desmoronou sob o peso esmagador dessa realidade física. Não há espaço vazio a 12 quilômetros de profundidade. Não há catedrais subterrâneas onde o ar possa circular. Há apenas a pressão onipresente, um abraço esmagador que aniquila qualquer possibilidade de vazio. Se uma civilização existisse ali, ela não seria feita de carne e osso, nem de matéria bariônica organizada em formas humanas. Ela teria que ser feita de energia pura ou de uma física que desconhecemos. No entanto, no meio desse inferno termodinâmico, onde a rocha flui como mel e a água ferve em estados quânticos estranhos, a broca trouxe à superfície algo que desafiou a compreensão, tanto quanto a plasticidade do granito. Das profundezas de 6 a 7 quilômetros, onde a luz do Sol não penetra há bilhões de anos, as amostras de núcleo revelaram a presença de vida. Não os monstros de Júlio Verne, mas algo talvez mais resiliente e eterno. Eram microfósseis, restos planctônicos de organismos unicelulares que viveram e morreram há 2 bilhões de anos, preservados intactos no túmulo de alta pressão. E mais perturbador ainda, havia sinais de atividade biológica atual. A biosfera profunda não é uma teoria. É um ecossistema vasto e oculto que zomba da nossa dependência da energia solar. Nas fissuras microscópicas daquele granito plástico, banhados em água mineralizada e hidrogênio fervente, existem micro-organismos que sobrevivem em escalas de tempo geológicas. Eles não vivem rápido e morrem jovens como as bactérias da superfície. Eles metabolizam a rocha, eles respiram pedra e bebem calor. Seus ciclos de vida podem durar séculos, uma divisão celular ocorrendo com a lentidão do movimento tectônico. Esta foi a verdadeira revelação do inferno de Kola. O abismo não estava vazio e não estava cheio de demônios. Estava cheio de vida. Uma vida estoica, silenciosa, indiferente às guerras, aos impérios e às extinções em massa que ocorriam quilômetros acima de suas cabeças. Para esses organismos, a superfície da Terra
com sua radiação ultravioleta letal e suas mudanças climáticas voláteis, é que seria o verdadeiro inferno. O interior profundo é o seu paraíso estável, um útero de calor e química constante. O projeto de Kola continuou a lutar contra a física até 1992. Atingiram 12.262 metros. O objetivo era chegar a 15.000, mas a termodinâmica venceu a engenharia. A 180 graus Celsius, os componentes eletrônicos das sondas fritavam instantaneamente, e a rocha plástica tornava a perfuração impossível. A humanidade havia atingido um limite fundamental, não de ambição, mas de materialidade. A torre foi eventualmente abandonada, deixando para trás uma carcaça de metal enferrujado na tundra. O buraco em si, o olho profundo que olhou para o abismo, foi selado com uma tampa de metal pesada e soldada, um disco modesto que separa o nosso mundo de ar e luz daquele outro mundo de pressão plástica e vida lenta. Não encontramos Agartha, não encontramos o Hades. Encontramos algo que feriu o ego humano de forma mais profunda. Encontramos a indiferença da Terra. O planeta não é um palco oco esperando por nossos atores. É uma fornalha densa, dinâmica e viva, que tolera nossa presença na crosta fria apenas porque somos leves demais para afundar. A civilização que buscávamos no centro da Terra não existe, mas a biologia que encontramos sugere que a vida é muito mais tenaz e onipresente do que o delicado milagre da fotossíntese nos fez acreditar. Enquanto a neve cobre novamente as ruínas do Projeto Kola, o calor lá embaixo continua a fluir, derretendo e reformando a rocha em um ciclo eterno, guardando segredos que talvez não estejamos prontos para desenterrar. Se a vida pode persistir nas condições brutais da crosta profunda, alimentando-se da própria decomposição atômica do planeta. O que isso nos diz sobre o universo? O que isso nos diz sobre a definição de habitabilidade? Talvez estejamos procurando por vida nos lugares errados, escaneando atmosferas distantes em busca de oxigênio, quando a vida, na verdade, prefere se esconder no escuro, protegida pelo abraço esmagador da matéria, esperando pacientemente que as estrelas se apaguem. A perfuração parou, mas a pergunta que ela abriu permanece vibrando no ar frio do Ártico, como o eco de uma corda de violino que se partiu sob tensão excessiva. Se a própria rocha é viva, se o chão sob nossos pés é um vasto organismo dormindo em tempo geológico, então, o que somos nós? Somos os mestres da superfície, ou apenas parasitas efêmeros, agarrados à casca de uma besta que mal percebe que estamos aqui? Imagine uma catedral de pedra que se ergue até tocar a estratosfera. À medida que seus pilares sobem, o peso que sustentam cresce exponencialmente, não apenas pela adição de material, mas pela atração implacável que o planeta exerce sobre cada átomo da estrutura. Chega-se a um ponto crítico, um limite matemático e físico, onde a pedra, por mais dura e fria que pareça ao toque humano, não consegue mais suportar sua própria existência. Ela estala, fragmenta-se e, finalmente, flui. Sob pressões extremas, a distinção entre o sólido e o líquido se dissolve, e a rocha comporta-se como um melado espesso e incandescente. É aqui, na fronteira onde a arquitetura cede lugar à hidrostática, que o sonho romântico de uma terra oca encontra seu fim violento e silencioso. A gravidade não é apenas uma força, é uma legisladora tirânica que abomina o vácuo. Isaac Newton, ao observar a queda da maçã e o movimento da Lua, percebeu que a mesma mão invisível que desenha as órbitas celestes é a responsável por moldar a esfericidade dos mundos.
Para um corpo celeste com a massa da Terra, a gravidade atua como um compactador cósmico, puxando tudo inexoravelmente para o centro geométrico. Manter uma caverna do tamanho de um continente, ou um mundo interior iluminado por um sol central, exigiria que a crosta terrestre possuísse uma resistência estrutural milhões de vezes superior à do material mais forte conhecido no universo. Se a Terra fosse oca, ela seria uma anomalia instável, uma bolha de sabão feita de granito, aguardando o momento inevitável do colapso. A física nos diz que, a partir de algumas centenas de quilômetros de profundidade, a pressão litostática, o peso das rochas sobrejacentes, torna-se tão avassaladora que qualquer poro, qualquer fissura e certamente qualquer vasto império subterrâneo seria instantaneamente esmagado e preenchido. A matéria, sob o jugo da gravidade, busca o estado de menor energia possível, e esse estado é uma esfera densa, estratificada e compacta. O equilíbrio hidrostático é a regra de ouro da engenharia planetária, e ele dita que planetas são objetos que colapsaram sobre si mesmos até que não restasse nenhum espaço vazio para preencher. No entanto, ao fecharmos a porta para a fantasia de um vazio interior, abrimos uma janela para uma realidade muito mais estranha e perturbadora. A Terra não é oca, mas também não é a esfera de camadas perfeitas e uniformes que vemos nos diagramas escolares simplificados. Ela é um corpo cheio de cicatrizes, irregularidades e, o mais fascinante de tudo, invasores. Para enxergar o que realmente jaz nas profundezas, precisamos ouvir o planeta. Quando um grande terremoto sacode a crosta, ele age como um sino colossal, sendo golpeado. Ondas de energia sísmica viajam através do corpo do planeta, atravessando o manto e roçando o núcleo. Da mesma forma que um médico utiliza ultrassom para ver dentro do corpo humano sem abri-lo, os sismólogos utilizam essas ondas para mapear as entranhas da Terra. Se o interior fosse homogêneo, as ondas viajariam em velocidades previsíveis e constantes. Mas não é isso que os sismogramas revelam. Há cerca de 40 anos, os cientistas começaram a notar fantasmas nos dados. Em certas regiões profundas do manto, logo acima da fronteira onde a rocha sólida encontra o ferro líquido do núcleo externo, as ondas sísmicas desaceleram drasticamente. É como se a luz, viajando através do ar, de repente encontrasse um bloco de vidro denso ou uma poça de óleo. Essas regiões foram batizadas com um nome técnico e árido: grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento. Mas a comunidade científica, em momentos de franqueza, refere-se a elas simplesmente como as bolhas. Estas não são meras irregularidades. São estruturas titânicas, continentes submersos no inferno do manto inferior, cada uma com milhares de quilômetros de extensão e 100 vezes mais altas que o Monte Everest. Existem duas principais. Uma jaz sob o continente africano, estendendo-se desde o Atlântico até o Oceano Índico. A outra, sua irmã gêmea, repousa sob o vasto Oceano Pacífico. Juntas, elas contêm massa suficiente para cobrir toda a superfície da Terra, com uma camada de lava de 100 quilômetros de espessura. Durante décadas, acreditou-se que essas estruturas fossem apenas pilhas de lajes de crosta oceânica antiga, cemitérios de placas tectônicas que mergulharam nas zonas de subducção e se acumularam no fundo do manto como sedimentos em um lago. Mas a análise química e a densidade dessas províncias sugerem algo muito mais exótico e aterrorizante. As ondas sísmicas não apenas desaceleram ao passar por elas, elas mudam de forma, sugerindo que o material que compõe essas bolhas
é fundamentalmente diferente do resto do manto terrestre. Elas são mais densas, ricas em ferro e quimicamente distintas da rocha de silicato que as envolve. É aqui que a história da Terra deixa de ser apenas geologia e se torna astronomia forense. Para entender o que são essas estruturas, devemos voltar o relógio em 4 bilhões e meio de anos, para a infância violenta do Sistema Solar. A Terra primitiva não estava sozinha em sua órbita. Ela compartilhava o espaço com um corpo errante, um protoplaneta do tamanho de Marte, a que chamamos Theia. A colisão foi inevitável e cataclísmica. Theia chocou-se contra a Terra com uma força que liquefaz a imaginação. O impacto não apenas derreteu a superfície de ambos os mundos, mas vaporizou vastas quantidades de rocha, lançando uma nuvem de detritos em órbita que eventualmente coalesceu para formar a nossa Lua. Esta é a hipótese do grande impacto, a explicação aceita para a origem do nosso satélite natural. Mas uma pergunta sempre persistiu: o que aconteceu com o resto de Theia? Se a Lua é feita dos detritos leves da crosta e do manto superior lançados ao espaço, onde foi parar o núcleo denso e ferroso do planeta invasor? As simulações computacionais mais avançadas agora nos oferecem uma resposta que une o céu e o abismo. O núcleo de Theia, mais pesado e denso, não escapou. Ele perfurou a Terra derretida como uma bala, atravessando a água e fundiu-se com o nosso próprio núcleo. Mas grandes fragmentos do manto de Theia, pedaços de um mundo alienígena que sobreviveu ao apocalipse, permaneceram intactos, embora submersos. Devido à sua densidade superior, esses restos não se misturaram completamente com o manto da Terra. Em vez disso, afundaram lentamente através do oceano de magma primordial, depositando-se no fundo, logo acima do núcleo terrestre. Como sedimentos pesados em um copo d'água, eles se acumularam em 2 pilhas gigantescas, resistindo às correntes de convecção do manto por bilhões de anos. As grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento, as bolhas sob a África e o Pacífico, podem ser, muito literalmente, os cadáveres de Theia. Isso reescreve nossa compreensão sobre o que significa estar na Terra. Não habitamos apenas um planeta. Caminhamos sobre a fusão de 2 mundos. Sob nossos pés, a milhares de quilômetros de profundidade, jazem os restos fósseis de um planeta que morreu para que a Lua pudesse nascer. Essas estruturas não são passivas. Elas interagem com o calor do núcleo, influenciando o campo magnético que nos protege e enviando plumas de rocha superaquecida em direção à superfície, alimentando vulcões em lugares como o Havaí e a Islândia. A tirania da gravidade impediu a existência de uma terra oca, destruindo qualquer possibilidade de civilizações intraterrenas, vivendo em cavidades iluminadas por sóis internos. Mas, em troca, a gravidade nos deu um mistério muito mais profundo. Ela preservou, nas pressões esmagadoras do manto inferior, a evidência física de uma colisão cósmica. A outra civilização, ou o outro mundo, que procurávamos, não está vivendo em cavernas. Está incrustado na própria carne do nosso planeta. Um intruso alienígena que se tornou parte da fundação da nossa existência. Essas montanhas do submundo, vestígios de um passado caótico, permanecem como sentinelas silenciosas de uma era em que o céu era fogo e a terra era líquida. Elas nos lembram que a estabilidade do nosso mundo é uma ilusão mantida por forças dinâmicas e violentas. Enquanto a humanidade olha para as estrelas em busca de outros mundos, um pedaço de outro mundo tem estado conosco o tempo todo, enterrado sob a rocha.
moldando silenciosamente o destino da superfície. Mas se essas províncias são de fato restos de teia, ricas em elementos radioativos e calor primordial, sua influência vai além da simples presença física. Elas funcionam como cobertores térmicos sobre o núcleo, alterando o fluxo de calor e, consequentemente, a dança do ferro líquido que gera o nosso escudo magnético. Poderiam esses túmulos planetários ser os responsáveis pelas estranhas anomalias que vemos hoje no campo magnético da Terra? Ou estariam eles preparando o palco para uma inversão que deixaria nossa civilização exposta aos ventos solares? Imagine um mundo onde o céu não é mais o teto azul que conhecemos, mas uma janela aberta e cruel para o vácuo negro, onde a radiação estelar cai como uma chuva invisível e letal. Caminhe mentalmente pelas dunas enferrujadas de Marte. O que vemos ali não é apenas um deserto de óxido de ferro e poeira. Estamos olhando para o cadáver de um planeta que um dia, talvez, tenha sido irmão gêmeo da Terra. Há 4 bilhões de anos, as terras altas de Tarsis poderiam ter visto rios fluírem e nuvens se formarem, protegidas por um escudo invisível gerado nas profundezas. Mas o coração de Marte era pequeno demais. A fornalha esfriou. O dínamo parou. E quando o escudo caiu, o Sol, que dá a vida, tornou-se o carrasco, despindo a atmosfera, camada por camada, até restar apenas o esqueleto geológico que vemos hoje. Esta não é apenas a história de um vizinho distante. É uma profecia escrita em pedra vermelha, um espelho que reflete o destino inexorável do nosso próprio mundo. Aqui começa o ato sexto, o crepúsculo do dínamo. Para compreender o fim, precisamos olhar para o que mantém a máquina funcionando agora. Lord Kelvin, o gigante da termodinâmica vitoriana, certa vez olhou para a Terra como uma esfera de metal incandescente retirada de uma forja, calculando seu tempo de vida, baseando-se apenas em quanto tempo ela levaria para esfriar. Embora ele desconhecesse o fogo nuclear da radioatividade, que mantém o nosso planeta aquecido por mais tempo do que seus cálculos previam, sua premissa fundamental estava correta. A Terra é um motor térmico, e como qualquer motor, ela consome combustível. Como qualquer motor, ela está fadada a parar. Nós vivemos confortavelmente sobre a crosta fria, ignorando que a nossa existência depende de uma turbulência violenta milhares de quilômetros abaixo de nossos pés. O campo magnético que desvia o vento solar não é uma propriedade estática da rocha. É o subproduto de um movimento frenético, uma dança de ferro líquido, girando em espirais complexas, impulsionada pelo calor que tenta desesperadamente escapar do centro para a superfície. É uma batalha constante contra a entropia, mas o calor está vencendo a batalha para escapar. A cada segundo, a Terra sangra terawatts de energia para o espaço frio. O mecanismo desse resfriamento carrega em si a semente de sua própria destruição. No centro desse inferno fluido, a pressão esmagadora força o ferro a se render e cristalizar. O núcleo sólido, aquela esfera densa e ardente, está crescendo. É um processo lento, quase imperceptível na escala humana, crescendo cerca de 1 milímetro por ano. Imagine uma geada metálica avançando lentamente, transformando o oceano de ferro líquido em uma estátua sólida. Por enquanto, esse processo é o nosso salvador. Quando o ferro congela e adere à superfície do núcleo interno, ele libera calor latente, uma injeção de energia que agita o fluido acima dele, mantendo as correntes de convecção ativas. Além disso, ao cristalizar, o ferro expulsa elementos mais leves como oxigênio e enxofre,
que sobem como bolhas em um copo de champanhe titânico, agitando ainda mais a mistura. É essa agitação química e térmica que mantém o dínamo girando, que mantém as luzes acesas e o escudo erguido. Contudo, esta é uma eficiência faustiana. O crescimento do núcleo sólido é, em última análise, o mecanismo que irá sufocar o dínamo. Avancemos o relógio geológico. Não estamos falando de séculos ou milênios, mas de éons. Chegará o dia em que o núcleo interno terá crescido tanto que consumirá a maior parte do ferro líquido disponível. O vasto oceano subterrâneo, onde as correntes elétricas são geradas, tornar-se-á raso e viscoso. O espaço para o fluido circular será reduzido a uma casca fina e lenta. A convecção, o motor do nosso escudo, começará a falhar. Será como assistir a uma lâmpada cuja voltagem oscila antes de apagar. O campo magnético da Terra, que já é caprichoso e propenso a inversões caóticas, tornar-se-á errático e fraco. Os polos magnéticos, que hoje vagam pelo Ártico, poderão se multiplicar, criando um cenário de múltiplos polos fracos espalhados pelo globo, ou simplesmente desaparecerão, deixando o planeta nu. Sem a magnetosfera robusta, a Terra enfrentará a fúria desimpedida de sua estrela-mãe. O Sol, em sua própria evolução estelar, estará mais brilhante e violento do que é hoje. O vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas viajando a centenas de quilômetros por segundo, colidirá diretamente com a alta atmosfera. Não haverá mais auroras boreais dançando graciosamente nos polos. A aurora estará em toda parte, e não será um espetáculo de beleza, mas um sinal de erosão. As partículas solares atuarão como uma lixa cósmica, arrancando moléculas de oxigênio, nitrogênio e vapor d'água, arrastando-as para o espaço profundo. É o mesmo processo de pulverização catódica que secou Marte. A água, essencial para a vida como a conhecemos, será dissociada. O hidrogênio escapando para nunca mais voltar, deixando para trás um planeta árido e oxidado. Mas e quanto àqueles que, segundo nossas especulações anteriores, poderiam habitar as profundezas? Se existe uma biosfera profunda, ou mesmo uma civilização hipotética, abrigada nas cavernas da descontinuidade de Mohorovičić, ou nos poros da crosta inferior, estariam eles a salvo desse apocalipse vindo do céu? A ironia é cruel. A morte do dínamo é um desastre duplo. Para a superfície, significa a perda da atmosfera e a esterilização pela radiação. Para as profundezas, significa o fim da fonte de energia. A vida profunda não depende do Sol. Ela depende do gradiente geotérmico, do fluxo de calor que vem do núcleo. Se o núcleo esfria a ponto de solidificar e desligar o campo magnético, isso significa que o fluxo de calor diminuiu drasticamente. As fontes hidrotermais cessarão. As reações de serpentinização que geram hidrogênio para alimentar micróbios profundos ficarão lentas até pararem. A rocha quente tornar-se-á rocha morna e depois rocha fria. Uma civilização intraterrena enfrentaria uma era glacial eterna, não de gelo superficial, mas de estagnação térmica. A energia que impulsiona a tectônica de placas também se dissiparia. Sem o calor interno para lubrificar o movimento dos continentes, as placas travariam. O ciclo do carbono, vital para regular o clima e reciclar nutrientes, seria interrompido. Vulcões, que trazem minerais vitais e gases das profundezas, silenciariam um a um, tornando-se monumentos de pedra a um passado geologicamente vivo. A Terra tornar-se-ia um planeta de placa única, uma tumba geológica estática. Podemos imaginar esse futuro distante como o fechamento lento de uma pálpebra gigante. A luz da vida, sustentada por esse delicado equilíbrio entre a rocha radioativa e o metal fluido,
será extinta. O planeta continuará a orbitar o Sol, mas será um mundo silencioso. Há uma melancolia profunda nessa realização. Toda a história humana, todas as nossas guerras, amores, descobertas e a própria evolução da vida biológica, tudo isso ocorreu durante um breve e afortunado intervalo de alta energia térmica do nosso planeta. Somos as criaturas do meio-dia geológico, prosperando enquanto o motor está quente e o escudo está forte. O paralelo com Marte torna-se então não apenas científico, mas existencial. Marte é o irmão mais velho que morreu jovem, porque era pequeno demais para segurar seu calor. A Terra, maior e mais isolada por seu manto espesso, conseguiu reter sua alma de fogo por mais tempo. Mas a termodinâmica é a lei mais rigorosa do universo. Ela não negocia, não concede exceções. A entropia sempre aumenta. O calor sempre flui do quente para o frio, até que não haja mais diferença. Até que o equilíbrio térmico, a morte térmica, seja atingido. Contudo, este processo de solidificação total levará bilhões de anos. É provável que o Sol, em sua fase de gigante vermelha, engula a Terra ou ferva seus oceanos muito antes que o núcleo se torne completamente sólido. O dínamo pode falhar antes disso, mas a solidificação completa é um final de jogo muito longo. Mas se voltarmos à hipótese central desta investigação, a possibilidade de uma inteligência oculta, devemos perguntar: uma civilização avançada, ciente desse destino, aceitaria passivamente o resfriamento de seu mundo? Se nós, na superfície, sonhamos em terraformar Marte para reacender sua atmosfera, o que uma civilização intraterrena faria para manter seu núcleo vivo? Poderiam eles ter tecnologias para estimular o dínamo? Talvez injetando materiais físseis nas zonas de subducção para serem levados às profundezas? Ou manipulando os fluxos de calor do manto para evitar a estagnação? Seria a atividade sismológica que detectamos não apenas o ranger natural das rochas, mas o som de uma engenharia planetária desesperada, tentando manter a fornalha acesa? A ideia parece absurda para a geologia convencional, que vê o planeta como uma entidade passiva, sujeita às leis da física. Mas a vida, como vimos, tem o hábito de alterar o ambiente para garantir sua sobrevivência. Cianobactérias mudaram a atmosfera. Plantas mudaram o albedo. Humanos estão mudando o clima. Uma civilização no centro da Terra, enfrentando o crepúsculo de seu sol interno, lutaria contra a termodinâmica com a mesma ferocidade com que lutamos contra a escassez de recursos. O resfriamento do núcleo não é apenas um evento geofísico, é o tic-tac final do relógio para qualquer habitante deste planeta. Quando o último cristal de ferro se fixar no lugar e o último loop de corrente elétrica decair em resistência ohmica, a Terra perderá sua voz magnética. Ela não cantará mais no coro de rádio do sistema solar. Tornar-se-á apenas mais uma pedra muda, girando na escuridão, guardando em seu interior frio os segredos de tudo o que viveu e morreu sob sua proteção. Mas antes que esse silêncio final desça sobre nós, enquanto o dínamo ainda ruge e o ferro ainda flui, resta uma questão que une o destino da superfície e das profundezas. Se o tempo é finito e a proteção é temporária, qual é o propósito dessa incubadora planetária? Estamos aqui apenas para testemunhar o resfriamento? Ou somos, de alguma forma, o mecanismo pelo qual o universo tenta compreender a sua própria mortalidade? Ao olharmos para o futuro onde a bússola não aponta para norte algum, somos forçados a valorizar a anomalia miraculosa que é o presente. O escudo ainda está erguido. O núcleo ainda queima. Mas nas sombras das equações de resfriamento, uma pergunta persiste,
ecoando nos corredores vazios do futuro. Quando as luzes se apagarem, haverá alguém lá embaixo, na escuridão eterna, para lembrar que um dia este planeta foi vivo. Durante 6 bilhões de quilômetros, a sonda Voyager 1 viajou através do silêncio frio do sistema solar exterior, até que, em um dia de fevereiro de 1990, recebeu um comando final de seus criadores. A máquina girou, suas lentes focaram através dos anéis de luz espalhada e capturaram uma imagem que redefiniria nossa compreensão de lugar. A Terra apareceu como um pálido ponto azul, uma partícula de poeira suspensa num raio de sol. Carl Sagan, ao contemplar essa imagem, lembrou-nos de que todos que já amamos, todas as guerras, todas as religiões e toda a história humana aconteceram naquele pixel solitário. No entanto, há uma ironia cruel nessa perspectiva cósmica. Ao olharmos para baixo, para essa esfera azul, vemos apenas a pele, a fina membrana de oceanos e nuvens que reflete a luz da nossa estrela. Esquecemos que o pálido ponto azul não é azul por dentro. Se pudéssemos descascar a superfície como a casca de uma fruta proibida, encontraríamos uma esfera de vermelho incandescente, branco cegante e metal líquido rugindo com uma violência que faria nossas bombas mais potentes parecerem estalos de dedos. Nós caminhamos pelas calçadas de nossas cidades, construímos arranha-céus de aço e vidro e nos deitamos na grama fresca dos parques, vivendo sob a ilusão reconfortante de que o chão é sólido. Chamamos isso de terra firme. Mas a verdade geológica, despida de nossos preconceitos sensoriais, revela que não há nada de firme sob nossos pés. Somos passageiros clandestinos em uma jangada de rocha resfriada, flutuando precariamente sobre um oceano de magma e ferro que nunca dorme. Uma fornalha que queima desde os primeiros dias da acreção planetária. A obsessão da humanidade em olhar para cima, em buscar vida em Marte, nas luas de Júpiter ou nos exoplanetas que orbitam estrelas distantes, é talvez um mecanismo de defesa psicológico. É mais fácil sonhar com o silêncio do vácuo do que confrontar o barulho ensurdecedor que reside a apenas alguns milhares de quilômetros abaixo de nossas solas. Olhamos para as estrelas porque o abismo interior é aterrorizante demais para ser contemplado. Lá embaixo, as regras da biologia e da física que nos são caras são distorcidas por pressões que transformam a própria natureza da matéria. E aqui, chegamos à questão central que nos guiou por esta descida aos círculos inferiores. Existe uma civilização no centro da Terra? Se buscamos cidades de cristal iluminadas por um sol artificial, como nos contos de ficção especulativa do século XIX, a resposta é um decepcionante não. Não há dinossauros vagando por florestas de cogumelos gigantes, nem humanoides pálidos guardando segredos atlantes. Mas se expandirmos nossa definição de civilização para além da arquitetura humana e da biologia baseada no carbono superficial, encontramos algo muito mais grandioso e terrível. Encontramos uma organização complexa de energia e matéria que opera com uma precisão de relojoaria, uma metrópole de ferro cristalino e correntes elétricas que sustenta a frágil bolha de vida na superfície. O núcleo da Terra não é uma rocha morta. É um motor dinâmico, uma entidade que respira em ciclos de milênios, que possui memória magnética e que dita o destino das espécies que rastejam sobre sua crosta fria. Imagine por um momento a complexidade dessa estrutura oculta. No coração do planeta, o ferro se organiza em redes cristalinas sob pressões tão extremas que os átomos são forçados a uma intimidade quântica impossível na superfície. Esta
é a cidadela interior, o núcleo sólido, crescendo milímetro a milímetro a cada ano, à medida que o planeta exala seu calor primordial para o espaço. Ao redor dessa cidadela, flui o oceano de metal líquido, um rio de fogo sem fim, que, através de sua turbulência, gera o escudo invisível que nos protege dos ventos solares. Esta é a verdadeira civilização subterrânea, um império de física e termodinâmica. Suas estradas são as linhas de campo magnético que guiam as migrações dos pássaros e protegem nossa atmosfera de ser varrida para o vazio. Seus cidadãos são os isótopos radioativos de urânio e tório que decaem na escuridão, liberando o calor que impede que nosso mundo se torne uma tumba gelada como Marte. Suas mensagens não são escritas em livros, mas em inversões de polaridade gravadas no fundo dos oceanos e em erupções vulcânicas que alteram o clima e reescrevem a história da evolução biológica. Ao ignorarmos esse mundo interior, cometemos o erro de Narciso, apaixonados pelo nosso próprio reflexo na superfície da água, sem perceber as profundezas escuras que sustentam esse reflexo. A vida na Terra não é uma entidade separada da geologia. Ela é uma extensão dela. A biosfera é apenas o musgo que cresce na superfície de uma máquina térmica planetária. Considere a fragilidade da nossa existência. Toda a história humana, desde as primeiras fogueiras nas cavernas até a internet quântica, ocorreu durante um breve intervalo de estabilidade geológica. Somos permitidos a existir apenas porque o dínamo interno continua a girar, porque o manto continua a convectar em um ritmo que recicla o carbono, mas não ferve os oceanos. Somos hóspedes em uma casa que não construímos e cujos mecanismos de aquecimento mal compreendemos. Há uma humildade profunda que surge ao percebermos que a civilização no centro da Terra é a guardiã do tempo. Enquanto nós medimos nossas vidas em décadas, o interior da Terra mede sua existência em éons. As pedras que compõem o manto profundo movem-se com a lentidão de geleiras, mas com a inexorabilidade do destino. Para elas, nossas cidades são efêmeras como o orvalho da manhã, destinadas a serem subduzidas, derretidas e recicladas na grande caldeira da tectônica. Essa perspectiva muda a forma como vemos nossa busca por vida extraterrestre. Talvez a raridade da vida no universo não se deva à falta de planetas na zona habitável, mas à raridade de um coração planetário ativo e duradouro. Um planeta pode ter água líquida e luz solar, mas sem um núcleo vigoroso, sem essa civilização de metal e fogo operando nas profundezas, a atmosfera se dissipa, a água evapora ou congela, e a superfície torna-se estéril. A vida, portanto, não é apenas um fenômeno biológico, é um fenômeno geofísico. Nós somos a maneira pela qual o calor do núcleo se manifesta como complexidade e consciência antes de se dissipar na entropia do espaço. O espelho interior reflete nossa própria mortalidade. Sabemos que o motor da Terra não é eterno. O núcleo está esfriando. A cidadela sólida está crescendo, consumindo o oceano líquido. Um dia, num futuro distante, o dínamo irá parar. O escudo magnético cairá. A atmosfera será arrancada pelo Sol. E a Terra se tornará mais um cadáver rochoso orbitando uma estrela moribunda. Essa certeza científica não deve nos levar ao niilismo, mas a uma apreciação feroz do agora. A civilização que buscávamos no centro da Terra não é um reino perdido de seres fantásticos, mas a própria fundação da nossa realidade. É o caos ordenado que permite a ordem da vida. É o fogo que permite o pensamento. Nós olhamos para o céu em busca de deuses ou irmãos cósmicos,
esperando que alguém lá fora nos diga que não estamos sozinhos. Mas a resposta para a nossa solidão pode estar na direção oposta. Ao compreender a complexidade oculta sob nossos pés, percebemos que somos parte de um sistema vivo gigantesco, um organismo planetário, onde a rocha, o metal, a água e a carne estão entrelaçados em uma dança de energia que dura há 4,5 bilhões de anos. A civilização no centro da Terra somos nós. Ou melhor, nós somos a expressão sonhadora e autoconsciente dessa esfera de fogo. Somos a lava que aprendeu a amar, o ferro que aprendeu a pensar, o calor que se transformou em filosofia. E enquanto permanecemos equilibrados sobre essa casca fina, olhando para o abismo estrelado acima e ignorando o abismo ardente abaixo, devemos nos perguntar: somos os mestres deste mundo ou somos apenas faíscas temporárias voando de uma fornalha cósmica, destinadas a brilhar por um momento antes de retornar à escuridão da pedra fria?